A mensagem chegou às 14h47 de uma terça-feira, enquanto eu finalizava uma apresentação de design para meu maior cliente. 3 frases que destruíram 30 anos tentando ser a filha perfeita. Não ligue nem apareça mais. Acabou. A família decidiu. Meu nome é Dominica Adams, e aos 29 anos, eu achava que sabia o que significava família. Mas, às vezes, as pessoas que compartilham seu sangue são as que sugam cada gota dele. E você nem percebe que está morrendo até quase não restar nada. Sempre fui a responsável desde que me lembro. Enquanto minha irmã mais nova, Mortícia, flutuava pela vida como se tudo lhe fosse devido. Eu trabalhei em 2 empregos durante a faculdade, ajudei a pagar a hipoteca da mãe quando meu pai nos deixou, e nunca perdi um jantar em família. Nenhuma vez em 10 anos desde que comecei a faculdade aos 19. Mamãe costumava dizer que eu era sua rocha. Mas rochas não têm sentimentos, não é? Elas apenas ficam lá, sólidas e confiáveis, enquanto todo mundo constrói a vida por cima delas. Na manhã anterior à mensagem, transferi meu pagamento mensal de sempre para ajudar nas contas da mãe. $2.000 que eu, honestamente, não podia arcar, mas ela ligou chorando sobre a conta de luz que seria cortada. Engraçado como a luz sempre parecia funcionar bem quando eu aparecia sem avisar, mas nunca questionei. Filhas boas não questionam as lágrimas da mãe. Aquela terça começou normalmente. Acordei no meu pequeno apartamento, que mal podia pagar porque metade do meu salário ia para sustentar a família. Fiz meu café na mesma caneca lascada que tenho desde a faculdade, porque comprar coisas novas parecia egoísmo quando a mãe precisava de ajuda. Chequei meu celular e vi os stories da Mortícia no Instagram, de mais umas férias. Grécia desta vez, financiadas por sua misteriosa carreira de modelo que nunca parecia envolver realmente modelar. Meu telefone vibrou durante o almoço. Minha mãe de novo, mas desta vez diferente. Sem pedidos de dinheiro, sem culpa por estar ocupada demais para visitar. Apenas aquelas 3 frases que soaram como um apagão da minha existência. A família decidiu. Que família? Quando se reuniram? Por que não fui convidada para meu próprio exílio? Sentei-me no banheiro do escritório por 20 minutos, lendo e relendo a mensagem. Minhas mãos tremiam enquanto digitava a única resposta que meu cérebro chocado conseguia produzir. Entendi. 2 palavras que seguraram um tsunami de perguntas e dor. 2 palavras que mais tarde se tornariam minha força, mas naquele momento pareciam rendição. Meus colegas devem ter percebido que algo estava errado quando voltei à mesa. Sara, do departamento contábil, trouxe chá sem pedir, e meu chefe prorrogou o prazo da apresentação sem questionar. Às vezes, estranhos mostram mais gentileza em 5 minutos do que a família em 5 décadas. Mas eu não podia chorar. Ainda não. Rochas não choram. Elas enfrentam a tempestade. Naquela noite, passei de carro pela casa da mãe. Sei que ela disse para não ir, mas precisava entender. O carro dela estava na garagem, junto com outros 3 que reconheci, o SUV da tia Linda, o novo BMW da Mortícia e a caminhonete do tio Ted. As janelas da sala brilhavam com uma luz quente, e pude ver sombras se movendo lá dentro. A coreografia familiar de sempre. Um encontro de família acontecendo sem mim. Enquanto eu estava sentada no carro, me sentindo uma estranha espionando o lugar, meu celular acendeu com uma notificação. Mortícia tinha postado uma selfie em família. Adoro esses jantares em família. Tão abençoada. Todos lá, ergueram suas taças de vinho, sorrindo como se eu nunca tivesse existido. O braço da mãe ao redor de Mortícia, do mesmo jeito que ela costumava me abraçar quando eu era criança e ainda acreditava que importava. A legenda continuava. Família é tudo quando você corta a energia tóxica. Os comentários estavam cheios de corações e concordâncias. Ninguém questionou quem era a energia tóxica. Na manhã seguinte, uma clareza diferente me atingiu. Sabe aquela sensação de olhar por horas para aqueles quebra-cabeças de imagem escondida e, de repente, a figura parece nítida? Foi isso que aconteceu quando abri o Facebook e vi a postagem da tia Linda de 3 semanas atrás. Mais um maravilhoso jantar da família Adams. Essas tradições mensais significam tudo. Tradições mensais. Meu peito apertou enquanto eu rolava minhas redes sociais, tornando-me uma detetive da minha própria história.
Lá estavam elas. Foto após foto de encontros familiares que eu nunca soube que existiram. 6 meses de jantares mensais, aniversários, até uma pequena reunião na casa do lago. Todas legendadas com palavras como a família completa ou a família unida. Enquanto eu estava em casa me perguntando por que a mãe estava ocupada demais para me ver ultimamente, a ironia não me escapou, eu tinha financiado essas reuniões. Com as contas de emergência que a mãe precisava de ajuda? Coincidiam perfeitamente com as datas dos jantares. Eu literalmente estava pagando pela minha própria exclusão. Como comprar ingressos para um show que eu não podia assistir? A crise da conta de luz do mês passado? Aconteceu no mesmo fim de semana da festa surpresa de aniversário da Mortícia. Aquela com buffet e fotógrafo profissional. Na quarta-feira, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Algo que nunca fiz sem realmente estar doente. Mas eu estava doente, não estava? Doente de ser usada, doente de ser cega, doente de ser o caixa eletrônico da família que todos esqueciam existir até precisar fazer um saque. Passei o dia vasculhando extratos bancários. E o padrão me fez querer rir e gritar ao mesmo tempo. Cada crise, cada emergência, cada ligação chorosa coincidia com um evento familiar em que eu não fui convidada. 23 mil dólares. Isso foi o que eu dei só no último ano. Não eram empréstimos, eram presentes, porque família não conta pontos. Exceto que eles contavam, só não da forma que eu pensava. Eles me tiraram da família enquanto sacavam meus cheques. A cereja do bolo veio quando encontrei a conta da Mortícia no TikTok. Ela estava documentando sua jornada rumo à liberdade financeira, cortando pessoas tóxicas e manifestando abundância. O vídeo que me fez rir de verdade se chamava Como convenci minha família a parar de sustentar minha irmã codependente. Os comentários elogiavam sua coragem. Se ao menos soubessem. A irmã codependente era quem mantinha as luzes acesas enquanto Mortícia se divertia de influencer. Naquela tarde, fiz algo que nunca havia feito antes. Comecei a vasculhar as mensagens do Facebook da mãe. Eu sei, mas ela tinha deixado a conta logada no meu laptop meses atrás, quando eu a ajudei a configurar o banco online. E tempos desesperados pedem medidas desesperadas. O que encontrei lá mudou tudo. Mensagens entre minha mãe e Mortícia planejando como me afastar da família. Discussões sobre como eu era muito negativa e abaixava a energia da família. Palavras exatas que cortaram mais fundo. Dominica não vai entender. Ela sempre foi diferente. Não é realmente uma de nós. Não é realmente uma de nós. Como se compartilhar DNA fosse opcional. Como se 30 anos de presença pudessem ser apagados por voto de um comitê. Mas a mensagem mais reveladora era sobre o testamento da vovó Rose. Minha mãe escreveu para Mortícia. Não se preocupe, querida. Vamos cuidar da situação do testamento. Dominica não precisa saber das mudanças. A vovó Rose, minha avó, a única pessoa que realmente me fez sentir vista, estava em um lar de idosos há um ano, com demência e Parkinson. A combinação havia roubado suas memórias e sua mobilidade, mas de alguma forma nunca tirou a capacidade de sorrir quando eu entrava no quarto dela. Eu a visitava todo domingo, lendo o mesmo livro repetidamente porque isso a fazia sorrir. Mamãe e Mortícia iam talvez uma vez por mês, geralmente quando precisavam postar fotos provando o quanto eram cuidadosas. Mas havia outra coisa nessas mensagens que me gelou o sangue. 3 meses atrás, minha mãe escreveu. O diretor do asilo está desconfiado das assinaturas. Precisamos ser mais cuidadosas. Mortícia respondeu. Não se preocupe. Marcos está cuidando disso. Ele conhece pessoas que podem datar documentos retroativamente. Marcos, namorado da Mortícia, que eu sempre achei suspeito. Aparentemente, ele era mais que suspeito. Era cúmplice delas. Vovó Rose faleceu numa quinta-feira. Minha mãe não me contou diretamente. Descobri pelo post de um primo no Facebook. Quando liguei para ela, agiu surpresa por eu não ter recebido a mensagem. Pensei que já tivesse te contado. O funeral é só para a família. Entendeu? Só para a família. As palavras ecoaram enquanto eu desligava sem responder. Mas sabe o que acontece quando você é excluída?
Você ganha tempo para pensar. E pensar pode ser perigoso para quem subestima você. Enquanto planejava um funeral só para a família, eu fui ver o advogado da vovó, o Sr. Peterson, que cuidava dos assuntos dela há 40 anos. A expressão no rosto dele quando me apresentei disse tudo o que eu precisava saber. Ele vinha tentando me contatar há semanas. Aparentemente, eu estava listada como beneficiária principal no testamento verdadeiro da vovó, aquele que ela assinou 3 anos atrás, quando ainda estava lúcida, a casa, os investimentos, até a coleção de joias vintage que Mortícia cobiçava desde que éramos crianças. Tudo deixado para mim, com uma nota escrita à mão. Para minha Dominica, que vê as pessoas pelo que elas são, não pelo que podem lhe dar. Mas havia outro testamento, explicou cuidadosamente o Sr. Peterson. O mais recente, supostamente assinado 6 meses atrás, quando a vovó nem lembrava seu próprio nome. Esse testamento deixava tudo para Mortícia e minha mãe, sem nada para mim. As assinaturas pareciam corretas, mas algo parecia errado. Ele vinha tentando me contatar porque precisava que todos os membros da família estivessem presentes para a leitura oficial do testamento. O funeral aconteceu sem mim. Fiquei no carro, observando enquanto eles encenavam a família enlutada. Mortícia até conseguiu chorar para os fotógrafos, mas eu não estava de olho neles. Eu estava de olho no Sr. Peterson, que havia ido prestar seus respeitos e me passou uma pasta pela janela do carro. Dentro estavam os registros médicos da vovó do último ano. Cada um deles registrava que ela não conseguia escrever o próprio nome, não reconhecia familiares e não podia tomar decisões legais. E, ainda assim, supostamente, ela havia assinado um testamento complexo com caligrafia perfeita. Passei a semana seguinte me tornando especialista em leis sobre falsificação. Descobri que é muito mais difícil falsificar uma assinatura do que os filmes mostram, especialmente quando você tem 30 anos de cartões de aniversário assinados guardados em seu apartamento. A vovó me enviava um cartão todo ano, mesmo depois que a demência começou a roubar suas memórias. Os últimos tinham apenas sua assinatura trêmula e corações desenhados pela equipe do asilo. Mas eram preciosos para mim. Então, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de alguém chamada Patrícia, enfermeira do asilo da vovó. Ela tentava me contatar há semanas, mas só tinha o número da minha mãe como contato principal. Patrícia tinha algo para me mostrar, algo que não podia discutir por telefone. Quando nos encontramos em uma cafeteria no centro, ela pegou o celular e me mostrou um vídeo que mudou tudo. Era uma gravação de segurança do asilo, datada de 6 meses atrás, exatamente no dia em que o falso testamento supostamente havia sido assinado. No vídeo granuloso, eu via minha mãe e Mortícia no quarto da vovó, mas ela estava dormindo, completamente inconsciente. E havia Marcos, o namorado da Mortícia, segurando a mão da vovó e movendo-a sobre um papel enquanto ela dormia. Eles estavam literalmente usando a mão inconsciente da minha avó como se fosse uma caneta. Patrícia havia salvo a gravação antes que ela fosse misteriosamente deletada do sistema. Ela desconfiava há meses das visitas da minha mãe, que sempre envolviam papéis e sempre aconteciam nos horários em que a vovó tomava seus remédios, quando estava mais confusa ou adormecida. Patrícia havia tentado denunciar, mas o diretor do asilo, aquele que minha mãe mencionara nas mensagens, havia ignorado suas preocupações. Acontece que ele recebia uma parte da herança pela sua cooperação. A leitura do testamento estava marcada para a segunda-feira seguinte. Minha mãe me mandou a hora errada, 15 horas, em vez de 10 horas, mas o Sr. Peterson já havia me passado a informação correta. Cheguei cedo, sentada no carro de novo, observando-os entrar rindo. Minha mãe usava o colar de pérolas da vovó, que deveria permanecer no cofre até que o testamento fosse cumprido. Mortícia carregava a bolsa vintage da Chanel da vovó como se já tivesse herdado. Mas eles não estavam sozinhos. Marcos estava com eles, vestido com um terno que eu nunca tinha visto, parecendo ter ganhado na loteria. Havia também alguém que eu não reconhecia, um homem em um terno caro, que não parava de checar o celular e parecia nervoso. Depois descobri que aquele era o advogado deles, alguém que Marcos havia encontrado, especializado em reconstrução de patrimônio, que aparentemente é um jeito chique de dizer roubo de herança. Se você já se perguntou se karma realmente existe, ou se as pessoas realmente recebem o que merecem, às vezes é preciso dar uma ajudinha para o karma. Se minha história ressoa com você, considere se inscrever para ouvir mais relatos sobre famílias, segredos e verdades que acabam vindo à tona.
Seu apoio me permite continuar compartilhando essas histórias importantes. E, honestamente, saber que alguém está ouvindo também ajuda a curar meu próprio drama familiar. Entrei no escritório do advogado exatamente às 10 horas, com meu próprio time. Patrícia, a enfermeira, uma perita forense em caligrafia que contratei com meu fundo de emergência, dinheiro que eu vinha economizando secretamente há anos para, um dia, comprar minha própria casa, e o detetive Morrison, da divisão de fraudes contra idosos. Sim, eu havia levado o vídeo de Patrícia para a polícia no dia anterior. Eles se mostraram muito interessados. O Sr. Peterson pigarreou e começou a leitura do testamento mais recente, aquele que deixava tudo para minha mãe Mortícia. Eles estavam lá, sorrindo de forma arrogante. Minha mãe chegou a estender a mão sobre a minha, dando um tapinha condescendente. Não se preocupe, querida, sussurrou. Vamos garantir que você receba alguma coisa. Talvez os antigos livros de receitas da vovó. Mortícia até deu uma risadinha. Marcos colocou o braço ao redor dela de forma possessiva, já contando sua futura riqueza. Mas eu havia aprendido algo importante durante aquelas semanas de isolamento: paciência não é apenas uma virtude, é uma arma quando usada corretamente. Quando o Sr. Peterson terminou de ler, falei pela primeira vez em semanas. Gostaria de contestar este testamento com base em evidências de fraude e abuso contra a idosa. A perita em caligrafia que eu contratei, doutora Sarah Chen, apresentou suas conclusões com precisão cirúrgica. A assinatura no Novo Testamento não correspondia a nenhuma das assinaturas da vovó dos últimos 5 anos. A pressão da caneta estava errada. As letras, perfeitas demais para alguém com Parkinson avançado, condição que ela havia desenvolvido junto com a demência. Mas a verdadeira bomba veio quando Patrícia se levantou e conectou o celular à TV da sala de conferências. As imagens de segurança foram exibidas em alta definição na tela grande. Não havia como negar o que todos estavam vendo: Marcos manipulando fisicamente a mão inconsciente da minha avó, enquanto minha mãe segurava o papel firme e Mortícia fazia vigília na porta. A sala explodiu em reação. O advogado deles tentou sair imediatamente, mas o detetive Morrison bloqueou a porta. Marcos ficou pálido e começou a gaguejar, dizendo que não era o que parecia. Minha mãe tentou pegar o celular de Patrícia, quase se atirando sobre a mesa, mas o Sr. Peterson segurou seu braço. Mortícia, fiel a si mesma, virou-se imediatamente contra Marcos, alegando que lhe havia forçado a participar, que ela também era vítima. Mas eu ainda não tinha terminado. Puxei minha última prova, as folhas de prática da minha mãe. Eu havia ido lá uma última vez, usando a chave reserva escondida debaixo da pedra falsa. Aquele pedaço que minha mãe esqueceu que me mostrará anos atrás, quando ela se trancou do lado de fora. Enquanto supostamente buscava minhas fotos de infância, encontrei algo na gaveta da mãe, páginas e mais páginas da assinatura da vovó, praticada repetidamente, melhorando a cada tentativa. As folhas de prática já eram suficientes para incriminá-las. Mas o que realmente selou o destino delas foi o que encontrei escondido atrás delas: uma pasta inteira rotulada Planejamento Patrimonial. Dentro, versões rascunhadas do testamento falso. Cada uma ligeiramente diferente, como se estivessem testando a melhor forma de me excluir completamente. Uma versão me deixava $1, elas chegaram a pesquisar no Google se isso era necessário. Outra alegava que eu havia sido deserdada por uso de drogas. No fim, decidiram me deixar sem nada, torcendo para que eu não descobrisse até ser tarde demais. O detetive Morrison prendeu minha mãe e Marcos ali mesmo, na sala de conferências. As acusações eram extensas: abuso de idosa, fraude, falsificação, conspiração para cometer fraude e roubo de identidade. O diretor do asilo foi preso mais tarde naquele dia, em seu escritório. Os dominós estavam caindo rapidamente. Enquanto eles eram retirados algemados, algo extraordinário aconteceu: o celular da mãe, que havia caído sobre a mesa durante o caos, começou a tocar. O identificador mostrava a tia Ellen. A mãe tinha uma irmã estranha de Portland, sobre quem ninguém falava há anos. O Sr. Peterson atendeu no viva voz, explicando a situação. O riso de tia Ellen era amargo, mas não surpreso. Ela havia feito a mesma coisa com nossa mãe há 20 anos. Ela disse, com a voz ecoando pela sala silenciosa, que havia forjado a assinatura da mãe em uma transferência de escritura. Eu nunca consegui provar, mas sabia. É por isso que não falo com ela desde então.
Tentei alertar Rose, mas ela sempre via o melhor em todos. A sala estava em choque. Esse não era o primeiro rodeo da minha mãe com fraude de herança. Ela já havia feito isso antes com sucesso e pensava que poderia fazer novamente. O padrão era claro. O comportamento, ensaiado. Eu não estava lidando apenas com uma mãe gananciosa. Estava lidando com uma golpista em série que, por acaso, era minha mãe. A reunião da família aconteceria em 2 semanas. O grande encontro da família Adams, que acontecia a cada 5 anos. Mais de 100 parentes estariam lá, e minha mãe já havia espalhado a sua versão dos fatos. Segundo seus macacos voadores, eu era uma filha mentalmente estável tentando roubar de sua pobre e sofrida mãe. Ela até criou um GoFundMe para sua defesa legal contra acusações de abuso de idosa, se pintando como vítima de uma filha vingativa e de um sistema quebrado. Mas eu tinha algo que ela não esperava, a verdade. E, mais importante, provas da verdade. A reunião seria na Casa do Lago, a casa da vovó, a mesma que eu agora herdara legalmente. Minha mãe e Mortícia estavam soltas mediante fiança, e as ordens de restrição ainda não haviam sido finalizadas. Elas pensavam que ainda estavam no controle, ainda se vendo como vítimas da minha suposta inveja e negatividade. Chegaram a enviar um e-mail para toda a família, alertando sobre meu comportamento instável e pedindo apoio nesse momento difícil. Deixei que pensassem que estavam vencendo. Fiquei quieta nas redes sociais, deixando que controlassem a narrativa durante aquelas 2 semanas. Minha mãe postou sobre a dor de ter uma filha que escolheu dinheiro em vez da família. Mortícia fazia TikTok sobre sobreviver a irmãos tóxicos, de algum jeito conquistando seguidores que adoram drama. Marcos havia desaparecido, pulado a fiança e fugido para o México, deixando Mortícia de coração partido e ainda mais vingativa. O dia da reunião chegou com um clima perfeito, como se a própria natureza quisesse um cenário claro para o que estava prestes a acontecer. Cheguei cedo à Casa do Lago, minha Casa do Lago, acompanhada de alguns primos de confiança que conheciam a verdade. Preparávamos tudo normalmente, mas com alguns acréscimos. Eu havia contratado um sistema de som profissional e uma grande tela de projeção, dizendo a todos que seria para compartilhar fotos e memórias da família. Minha mãe e Mortícia chegaram, como sempre, com atraso elegante, fazendo sua entrada como se fossem donas do lugar. Minha mãe teve a ousadia de me dizer para sair, que eu não era bem-vinda em um evento familiar. Ela trouxe cópias impressas de sua página no GoFundMe, pronta para distribuí-las aos parentes simpáticos. Mortícia estava transmitindo ao vivo novamente, dizendo a seus seguidores que eles estavam prestes a presenciar o momento de eu confrontar meu abusador. Foi então que o tio Robert, irmão da vovó e patriarca da família desde que ela faleceu, se levantou. Ele havia ficado quieto até aquele momento. Mas eu lhe havia enviado tudo, cada evidência, cada documento falsificado, cada mensagem cruel. Ele era da velha guarda, acreditava na honra da família acima de tudo. E o que minha mãe havia feito com a memória da vovó era imperdoável aos olhos dele. Sua voz ecoou pelo jardim ao anunciar que era a hora da tradicional hora da história da família, quando compartilhávamos memórias daqueles que havíamos perdido. Ele começou falando da vovó, sua generosidade, sua sabedoria, seu amor por todos os netos. Então ele tirou uma carta do bolso, a verdadeira última carta da vovó, escrita quando ainda tinha momentos de lucidez, a que o Sr. Peterson havia guardado no cofre. Mas antes que pudesse ler, minha mãe tentou um último movimento desesperado. Ela se levantou, lágrimas escorrendo pelo rosto, e anunciou que eu havia molestado a vovó, que por isso ela precisará me proteger da família. A acusação era tão chocante, tão além do que eu poderia imaginar, que por um instante ninguém se moveu. Mortícia imediatamente começou a concordar com a cabeça, acrescentando detalhes à mentira, ampliando-a em tempo real para a audiência de sua transmissão ao vivo. Foi então que joguei minha carta na manga. Assenti para meu primo Brad, que iniciou o sistema de projeção. Na tela gigante apareceram dezenas de fotos e vídeos, eu lendo para a vovó, penteando seu cabelo, celebrando seu aniversário apenas nós duas, quando todos os outros haviam esquecido. Carimbados com data, com o registro do asilo sobre as visitas, mostrando minhas visitas consistentes aos domingos. Depois veio a gravação de segurança que Patrícia havia fornecido, horas de imagens mostrando eu cuidando da vovó enquanto ela estava acordada e lúcida, mostrando o amor genuíno entre nós. Mas a joia da coroa foi a gravação de áudio que fiz durante um dos momentos claros da vovó, apenas 2 semanas antes de ela falecer.
A voz dela, trêmula, mas clara, preencheu o ambiente. Dominica, minha doce menina, você é a única que me visita sem querer nada em troca. Sua mãe e sua irmã acham que eu não percebo, mas eu percebo. Elas só vêm quando precisam de dinheiro ou assinaturas. Você vem porque me ama. Por isso estou deixando tudo para você. Não deixe que eles tirem isso de você. Eles já tiraram demais. A família reunida ouviu em silêncio absoluto, atônita. As mentiras da minha mãe desmoronaram em tempo real. O GoFundMe dela foi denunciado e fechado em poucas horas. A live de Mortícia saiu completamente pela culatra. Ela transmitiu a própria mãe fazendo acusações falsas e sendo exposta como fraude para milhares de espectadores. A sessão de comentários virou um frenesi, com pessoas compartilhando trechos, criando memes e pedindo justiça. Mas o momento mais satisfatório veio quando Tia Ellen chegou. Sim, eu a trouxe de Portland como minha convidada surpresa. Ela caminhou direto até minha mãe, olhou-a nos olhos e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Você matou o espírito da nossa mãe com sua ganância há 20 anos, e tentou fazer o mesmo com a Rose. Mas desta vez, alguém se levantou contra você. Desta vez, você perdeu. A polícia chegou como combinado. Eu os havia informado sobre a reunião, sabendo que minha mãe e Mortícia violariam as condições da fiança ao tentar acessar a propriedade da qual estavam proibidas. Foram presas novamente, desta vez com acusações adicionais de falso testemunho, difamação e violação de fiança, sendo levadas algemadas pela segunda vez. Toda a família assistiu. Ninguém as defendeu. Ninguém chorou por elas. A verdade finalmente libertou todos. 6 meses se passaram desde aquela reunião, e a vida é completamente diferente do que eu imaginava. Agora moro na casa da vovó, aquela que minha mãe achava já ter herdado. Continuo encontrando pequenos bilhetes que a vovó escondia pela casa, em livros, atrás de porta-retratos, nas gavetas. Cada um deles um lembrete de que ela me amava, que me via mesmo quando a mente lhe falhava. Um dizia simplesmente: Dominica, você sempre foi suficiente. Os processos legais foram concluídos mais rápido do que o esperado. Minha mãe pegou 5 anos de prisão federal por fraude contra idosa e falsificação. As acusações federais vieram porque ela usou o serviço postal para enviar documentos fraudulentos, o que, aparentemente, configura crime federal. Mortícia pegou 3 anos e teve que pagar indenização. Ela tentou fazer acordo, testemunhando contra a mãe, mas a promotoria já tinha provas suficientes sem sua colaboração. Marcos foi pego tentando voltar aos Estados Unidos e recebeu 7 anos de prisão. Descobriu-se que esse não era o primeiro esquema de fraude dele. O diretor do asilo perdeu sua licença e enfrentou acusações criminais. A própria instituição foi investigada, e 3 outras famílias vieram a público com histórias semelhantes. Patrícia, a enfermeira corajosa que arriscou seu emprego para me ajudar, foi promovida a diretora de outra instituição e implementou novos protocolos para prevenir abuso de idosos. A carreira de influenciadora de Mortícia não só desmoronou, como se tornou um exemplo de advertência. Alguém criou um documentário sobre influenciadores falsos, usando Mortícia como exemplo principal. Viralizou na Netflix. Ela tentou processar para impedir a exibição, mas não se pode processar por difamação quando tudo que é dito é verdadeiro e registrado em processos judiciais. Seus seguidores caíram de 40 mil para pouco mais de 100, principalmente pessoas curiosas para ver se ela postaria da prisão. A dinâmica familiar mudou completamente. Agora sou convidada para tudo. Mas, mais importante, os convites parecem genuínos. Tia Ellen se mudou de volta de Portland, e nos tornamos próximas. Ela me contou histórias sobre os padrões da minha mãe desde a infância, a manipulação, o roubo, a necessidade constante de ser a vítima enquanto vitimizava os outros. Isso me ajudou a entender que nada disso era minha culpa. Eu não era uma filha ruim. Eu era a filha de uma mãe ruim. Meu negócio explodiu desde que parei de enviar dinheiro para minha mãe. Aparentemente, quando você não está constantemente estressada apoiando pessoas ingratas, pode focar no próprio crescimento. Consegui 3 grandes clientes e contratei 2 funcionários. Sara, da contabilidade, que me trouxe chá naquele dia terrível, agora é minha sócia. Ela me contou depois que reconheceu o olhar no meu rosto. Ela também havia passado por algo parecido com a própria família.
Também comecei uma fundação em nome da vovó para ajudar a proteger idosos de abusos financeiros. Patrícia faz parte do conselho, e já ajudamos dezenas de famílias a identificar e denunciar esquemas semelhantes. Descobri que o abuso financeiro contra idosos é horrivelmente comum, mas a maioria das vítimas não tem alguém para defendê-las. Semana passada, minha mãe me enviou uma carta da prisão. Eles só podem receber correspondência escrita, nada de mensagens ou chamadas no primeiro ano. Eram 8 páginas de manipulação, chantagem emocional e reescrita da história. Ela alegava que eu havia entendido tudo errado, que estava protegendo os bens da vovó de interesseiras, e que eu era quem havia destruído a família. Terminou com: apesar de tudo que você fez comigo, eu te perdoo. O amor de uma mãe nunca morre. Pensei naquela primeira mensagem, aquela que começou tudo. Não ligue nem apareça. Acabou. Pensei em todos os domingos que passei com a vovó enquanto minha mãe gastava meu dinheiro. Pensei em 30 anos sendo a responsável, a confiável, aquela que dava até não sobrar mais nada. Minha resposta foi mais curta que a carta dela, mas continha 6 meses de terapia, crescimento e finalmente o entendimento do meu valor. Você tinha razão da primeira vez. Acabou. Eu não sou sua filha. Sou neta da vovó Rose. A família decidiu, e desta vez, eu fui incluída na votação. PS, sua conta na cantina não será financiada por mim. Tente manifestar abundância como a Mortícia te ensinou. Ela respondeu imediatamente. Depois de novo. E de novo. 17 cartas em um mês, cada uma mais desesperada que a anterior. Eu devolvi todas, não abertas, marcadas como não residente neste endereço. Porque, de certa forma, era verdade. A Dominica que teria lido aquelas cartas, se sentido culpada, se perguntado se estava sendo dura demais, essa pessoa não morava mais aqui. A melhor vingança não é apenas viver bem. É viver livre. Livre da obrigação de amar quem não te ama de volta. Livre da culpa de colocar limites. Livre da mentira de que DNA determina seu valor ou sua família. Ainda tenho aquela primeira mensagem salva no meu celular. Não por dor, mas como um lembrete. Um lembrete de que o pior dia da sua vida pode, na verdade, ser o primeiro dia da sua vida de verdade. Quando alguém te diz quem é, acredite na primeira vez. E, às vezes, entendi é a resposta mais poderosa que você pode dar, porque significa que você finalmente entendeu de verdade. A moral dessa história não é sobre vingança, embora o karma certamente tenha tido seu dia. É sobre reconhecer quando estão tentando te apagar e recusar-se a desaparecer em silêncio. É sobre entender que DNA não faz uma família. Amor, respeito e apoio mútuo fazem. E, às vezes, a melhor resposta por ter sido expulso de uma família tóxica é perceber que eles te fizeram um favor, mesmo que você demore para enxergar isso. A vovó Rose estava certa naquela carta que o tio Robert leu na reunião. Família não é sobre sangue. É sobre quem aparece, quem fica, quem te ama quando não há nada a ganhar. Dominica, você era minha família quando os outros eram apenas parentes. E agora, vivendo na casa dela, tocando meu negócio, cercada por uma família escolhida que realmente me escolheu de volta, finalmente entendo o que ela quis dizer. Acabou. E nunca fui tão grata por um fim que, na verdade, foi um novo começo.